Saudações, eu sou o André e nesse vídeo eu vou comentar alguns animes que geraram polêmicas e também não vai ser só episódio, será o anime em si. Então, chega em relação, vamos lá, sugestão na descrição e vamos. Cavaleiro Zodíaco ou Saint Seiya. Cavaleiro Zodíaco teve duas reclamações específicas que dá pra generalizar. Violência extrema com muitas cenas de sangue e gore, sem falar de nudismo com o qual gerou bastante polêmica e foi censurado em algumas partes. Mas a censura que eu quero ressaltar é o da Bíblia sendo queimada em O Santo Guerreiro, em que Lúcifer joga uma Bíblia ao fogo. Essa cena gerou muita polêmica com a comunidade religiosa que cortou, só que em algumas versões do filme você consegue assistir. Já a polêmica mais recente foi a troca de sexo de Shun na série da Netflix do Cavaleiro Zodíaco, o que gerou muita reclamação de fãs, tanto os conservadores quanto aqueles que entendiam que Shun era uma representação dos homens héteros que conseguiam ser sensíveis e detestavam lutar, e tudo isso foi jogado fora, colocando uma personagem feminina e reforçando estereótipos misóginos. Dragon Ball. Dragon Ball também gerou várias polêmicas, assim como Saint Seiya, mas as suas polêmicas incluíam principalmente o ecchi exagerado, principalmente em cima da personagem Bulma, o nudismo constante de alguns personagens, sem falar de violência extrema que até gerou bastante censura. O desenho também gerou um pouco de polêmica porque os personagens tinham um mau hábito de mostrar o dedo do meio, que é claro que foi censurado na versão americana porque isso é muito agressivo. Mas o que eu quero ressaltar é aquele episódio das yokais mulheres que uma oferece jogar roleta russa com Goku, um jogo completamente estúpido. Eu não vou nem descrever para não dar nem ideia e possivelmente você já sabe. Se não sabe, pesquisa roleta russa depois. Outra polêmica foi envolvendo Hitler em um filme que, mesmo sendo um pequeno trecho, ele não fazendo uma participação tão grande, gerou bastante polêmica. Outra polêmica um tanto bizarra foi em cima do Sr. Popo, com o qual pintaram ele de azul porque ele poderia ser uma ofensa aos afrodescendentes e pessoas de pele mais escura. Naruto. Naruto teve algumas cenas que foram cortadas e melhoradas na versão americana porque elas poderiam ser muito ofensivas por causa do regionalismo e tal, mas algumas censuras foram muito bizarras, como você está podendo ver nessa cena. Outra polêmica que ele se envolveu é de ser acusado de ser satanista, porque supostamente teria 666, o número da besta, que nem é o número da besta de verdade, porque 616 é o número da besta de verdade. E a principal polêmica também envolvendo foi Sasuke e Naruto acabando se beijando, mesmo que acidentalmente. Isso gerou muita polêmica, falando que isso estaria incentivando as crianças ao homossexualismo. Outra polêmica envolvendo o anime foi quando um menino tirou a própria vida depois de descobrir que Tati morreria. Death Note. Death Note já é polêmico por natureza, porque fala sobre morte, em que você mata as pessoas, decide quem vive e quem morre, mas a principal polêmica foi a venda dos produtos de Death Note, em que muitas crianças, principalmente em países como a China e Estados Unidos, estavam fazendo seus próprios cadernos da morte, então eles tiveram que remover, porque gerou bastante polêmica deles escrever o nome dos coleguinhas, dos professores, aí não pegou bem, né? Devilman. Devilman gerou polêmica porque, primeiro, a obra já é meio polêmica, mas principalmente seu autor, Ichiro Okushi, gerou bastante polêmica e chegou até a ser ameaçado de morte por colocar cenas explícitas de sexo de pessoas com demônios. Ele também gerou um pouco de polêmica quando criou o primeiro ecchi da história, mas vamos focar só no Devilman, que ele foi ameaçado de morte por colocar essas cenas explícitas e muitos fanáticos religiosos o ameaçaram. Pokémon. Não dá pra falar todas as polêmicas que Pokémon se envolveu, então eu vou fazer o seguinte, só vou falar 3 nesse vídeo e 3 no próximo vídeo. Voltando ao vídeo, tem um episódio específico de Pokémon em que ele foi acusado de racismo porque Ash está com a cara pintada de preto, fazendo referência ao blackface, uma tática completamente racista e retrógrado em que muitos artistas brancos pintavam seu rosto para ridicularizar os negros. Em um episódio, Jinx gerou bastante polêmica porque ele acaba beijando Brock, que está delirando em febre, sem falar que, assim como o Sr. Popo, foi pintado de azul ou roxo para evitar racismo. Ou o episódio bem que o Ash consegue seus Tauros, que não chegou a passar nos Estados Unidos e nem aqui no Brasil, porque ele gerou bastante polêmica, porque primeiro, vários momentos são mostrados os personagens sendo ameaçados com armas que são apontadas em suas cabeças, o que não é muito bem visto, sem falar que o Miau parece estar usando um bigode tipo Hitler. E falando em Hitler, tem uma cena específica no Pokémon que alguns membros da equipe Rocket acabam levantando seus braços parecendo demais uma saudação nazista. Claro que nos Estados Unidos foi cortado para evitar problemas. Shin-chan. Em um episódio específico, o Shin-chan acompanha seu pai na remoção de hemorroidas e o próprio Shin-chan acaba ficando com a bunda de fora, o que acaba chamando a atenção das enfermeiras que tentam fazem uma inspeção anal no personagem. Esse episódio acabou gerando muita polêmica, que foi até pedido cancelamento do desenho ou que ele passasse de noite, o que ele acabou passando de noite, porque o episódio foi acusado de promover o abuso infantil ou a pornografia infantil.
Ishizuku Reviewers. Possivelmente eu falei isso errado. Esse anime passa muito longe porque ele é um ecchi que é quase um hentai, que se trata de personagens que experimentam bordéis. E é claro que essa premissa ia dar muita polêmica, porque sexo é um tema muito polêmico e ainda é um tabu dentro do ocidente, sem falar que o anime tem cenas muito bizarras que chegam até a ser perturbadoras para algumas pessoas e você tem que ter um parafuso a menos para gostar desse tipo de coisa que é mostrado. Nanatsu no Taizai, ou Sete Pecados Capitais. Ele gerou algumas polêmicas, como por exemplo, ele foi acusado de ser machista porque o personagem Meliodas acaba apalpando os seios de Elizabeth e botando a cara em partes íntimas. Sem falar que o anime gerou um pouco de polêmica por ter alguns traços de violência e gore pesado, mas o pior estava por vir, pois nas temporadas mais recentes, o sangue e todas as cenas violentas foram censuradas ou com borrões pretos ou substituído com a cor branca, que deu uma impressão bem estranha, diga-se de passagem. Na terceira temporada também acabou sofrendo com uma animação feia, dura, de baixa qualidade, o que não justifica vindo de um estúdio relativamente bom. Outra polêmica envolvendo Nanatsu no Taizai foi aqui no Brasil, pois a dublagem da segunda temporada foi trocado várias vozes de dubladores e foi uma diferença gritante, o que irritou muitos fãs brasileiros. Neon Genesis Evangelion. Neon Genesis Evangelion gerou bastante polêmica, não por causa de coisa religiosa, que os anjos são maus e destroem a humanidade, nada disso. O problema mesmo foi o final da série, que muitos fãs consideraram raso, ruim, que a história não terminou como deveria, sem falar que eles acusam o próprio diretor da série e o próprio criador da série, que basicamente eles gastaram todo o dinheiro na produção, então não conseguiram fazer um final, sem falar que o próprio autor foi ameaçado de morte. Mas o próprio autor já referiu várias vezes que esse final é o ideal. Tipo, ele achou que a história terminou do jeito que ele queria. E esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, compartilha o vídeo, comente e dê seu like. Deixe sugestões de vídeo se você quer ver o canal. Também não esqueça de ativar a notificação de like caso gostem dos meus vídeos. Nosso Android, tchau.